Olá, nós somos o Grupo 03, nós vamos falar sobre o CPC 06, Pronunciamento Contábil de Arrendamento Mercantil, da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Nosso trabalho é composto por Ana Carolina Siqueira, Diogo Henrique, Fábio, Natália e Richard. Leasing, locação financeira ou arrendamento mercantil, também conhecido pelo termo inglês leasing, é um contrato através do qual a arrendadora ou locadora, a empresa que se dedica à exploração de leasing, adquire um bem escolhido por seu cliente, o arrendatário ou locatário, para em seguida alugá-lo a este último por um prazo determinado. Ao término do contrato, o arrendatário pode optar por renová-lo por mais um período, por devolver o bem arrendado à arrendadora, que pode exigir do arrendatário no contrato a garantia de um valor residual, ou dela adquirir o bem pelo valor de mercado ou por um valor residual previamente definido no contrato. O cliente desse tipo de crédito é tipicamente uma empresa, podendo, no entanto, ser também contratado por pessoa física. O leasing é um contrato denominado na legislação brasileira como arrendamento mercantil. As partes desse contrato são denominados arrendador e arrendatário, conforme sejam de um lado um banco ou sociedade de arrendamento mercantil e de outro o cliente. O objeto do contrato é a aquisição por parte do arrendador de bem escolhido pelo arrendatário para sua utilização. O arrendador é, portanto, o proprietário do bem, sendo que a posse e usufruto durante a vigência do contrato são do arrendatário. O contrato de arrendamento mercantil pode prever ou não a opção de compra pelo arrendatário do bem de propriedade do arrendador. Formas de leasing. Existem 3 formas de leasing: leasing operacional, o leasing back e o financeiro, que é o que nós estamos tratando, que se diferencia do operacional por inexistência de cláusula de prestação de serviço. É uma espécie de locação com a opção de devolução ou compra do bem, bem como de renovação do contrato ao fim dele. Caso a arrendatária resolva comprar o bem, pagará um valor residual pré-estabelecido no contrato. Tipos de contrato de leasing. De acordo com o livro de finanças empresariais, existem 2 tipos de contrato de leasing: rendas constantes antecipadas, que são contratos de leasing em que os valores são pagos no início de cada período, por exemplo, início do mês ou do trimestre, e rendas constantes postecipadas, no caso, o inverso das antecipadas. Os valores são pagos no final de cada período e não no início. Vantagens e desvantagens do leasing. Vantagens para os locatários: possibilidade de escolher o equipamento ou imóvel, bem como o fornecedor do mesmo, negociando desconto de pronto pagamento. Rapidez de resposta e processo administrativo simples. Facilita a renovação tecnológica, evitando a obsolescência nos casos de celebração de contratos por prazos inferiores à vida útil fiscal dos bens. Existência de opção de aquisição dos equipamentos ou imóvel no final do contrato, mediante o pagamento do valor residual acordado inicialmente. Desvantagens para os locatários: não fornece o direito de propriedade enquanto decorre o contrato. Tal fato poderá assumir uma situação vantajosa, caso o locatário tenha a intenção de não adquirir o bem, optando pela sua renovação por tecnologia mais recente. Penalizações significativas por incumprimentos contratuais, ou, por exemplo, por resolução antecipada do contrato. O objetivo deste pronunciamento é estabelecer para arrendatários e arrendadores políticas contábeis e divulgações apropriadas a aplicar em relação a arrendamentos mercantis. Este pronunciamento deve ser aplicado na contabilização de todas as operações de arrendamento mercantil, leasing, que não sejam arrendamentos mercantis para explorar ou usar minério, petróleo, gás natural e recursos similares não regeneráveis. Acordos de licenciamento para itens tais como fitas cinematográficas, registros de vídeo, peças de teatro, manuscritos, patentes e direitos autorais. Este pronunciamento, entretanto, não deve ser aplicado como base de mensuração para propriedade detida por arrendatário que seja contabilizada como propriedade de investimento fornecida pelos arrendadores sob a forma de arrendamentos mercantis operacionais. Ativos biológicos dentro do alcance do pronunciamento técnico CPC 29, ativo biológico e produto agrícola detidos por arrendatários sob a forma de arrendamentos mercantis financeiros, alterado pela revisão CPC 08. Ativos biológicos dentro do alcance do pronunciamento técnico CPC 29, fornecida por arrendadores sob a forma de arrendamentos mercantis operacionais,
alterada também pela revisão CPC 08. Este pronunciamento aplica-se a acordos que transpiram o direito de usar ativos, mesmo que existam serviços substanciais relativos ao funcionamento ou à manutenção de tais ativos prestados pelos arrendadores. Este pronunciamento não se aplica a acordos que sejam contratos de serviço que não transfiram o direito de usar os ativos de uma parte contratante para a outra. Bom, eu vou falar sobre o início do arrendamento mercantil, que é a data mais antiga do acordo do arrendamento mercantil e a data de um compromisso assumido pelas partes quanto às principais disposições do arrendamento mercantil. Nesta data, o arrendamento mercantil deve ser classificado como arrendamento mercantil financeiro ou arrendamento mercantil operacional. E também, no caso de arrendamento mercantil financeiro, as quantias a reconhecer no começo do prazo do arrendamento mercantil devem ser determinadas. O começo do prazo do arrendamento mercantil é a data a partir da qual o arrendatário passa a poder exercer o seu direito de usar o ativo arrendado. É a data do reconhecimento inicial do arrendamento mercantil. Isso é, os reconhecimentos dos ativos, passivos, receitas ou despesas resultantes do arrendamento mercantil conforme for apropriado. O prazo do arrendamento mercantil é o período não cancelável pelo qual o arrendatário contratou o arrendamento mercantil do ativo, juntamente com quaisquer prazos adicionais, pelos quais o arrendatário tem a opção de continuar a arrendar o ativo com ou sem pagamento adicional, quando no início do arrendamento mercantil for razoavelmente certo que o arrendatário exercerá a opção. Pagamentos mínimos do arrendamento mercantil são os pagamentos durante o prazo do arrendamento mercantil que o arrendatário está ou possa vir a ser obrigado a fazer, excluindo pagamentos contingentes, custos relativos a serviços e impostos a serem pagos pelo arrendador e a ele serem reembolsados, juntamente com, para o arrendatário, quaisquer quantias garantidas pelo arrendatário ou por parte relacionada a ele, ou, para o arrendador, qualquer valor residual garantido ao arrendador, pelo arrendatário, por parte relacionada com o arrendatário ou por terceiro não relacionado com o arrendador que seja financeiramente capaz de dar cumprimento às obrigações segundo a garantia. Bom, agora eu vou falar dos principais itens do contrato previsto no CPC 06. A começar pela definição de valor justo, que é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado pelas partes interessadas, com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem transação compulsória. Vida útil é o período remanescente estimado a partir do começo do prazo do arrendamento mercantil, sem limitação pelo prazo do arrendamento mercantil, durante o qual se espera que os benefícios econômicos incorporados no ativo sejam consumidos pela entidade. Valor residual é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir estimativas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil. Ele pode ser dividido em valor residual garantido para o arrendatário, a parte do qual o valor residual que seja garantido por ele ou por parte a ele relacionada, e para o arrendador, que é a parte do valor residual que seja garantida pelo arrendatário ou por terceiro não relacionado com o arrendador que seja financeiramente capaz de satisfazer as obrigações cobertas pela garantia. O segundo item que faz subdivisão do valor residual é o valor residual não garantido, que é a parte do valor residual do ativo arrendado, cuja realização pelo arrendador não seja assegurada ou esteja unicamente garantida por uma parte relacionada com o arrendador. Custos diretos iniciais são custos incrementais que são diretamente atribuíveis à negociação e estruturação de um arrendamento mercantil, exceto os custos incorridos pelos arrendatores fabricantes ou comerciantes. Investimento bruto no arrendamento mercantil é a soma dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a receber pelo arrendador, segundo o arrendamento mercantil financeiro, e de qualquer valor residual não garantido atribuído ao arrendador.
Investimento líquido no arrendamento mercantil é um investimento bruto ou investimento bruto no arrendamento mercantil descontado a taxa de juros implícita no arrendamento mercantil. Taxa de juros implícita no arrendamento mercantil é a taxa de desconto que no início do arrendamento mercantil faz com que o valor presente agregado dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil e do valor residual não garantido seja igual à soma do valor justo do ativo arrendatado e quaisquer custos diretos iniciais do arrendador. Taxa de juros incremental do financiamento do arrendatário é a taxa de juros que o arrendatário teria de pagar num arrendamento mercantil semelhante ou, se isso não for determinado, a taxa em que no início do arrendamento mercantil o arrendatário incorreria ao pedir emprestado por prazo semelhante e com segurança semelhante os fundos necessários para comprar o ativo. E por fim, pagamento contingente, que é a parcela dos pagamentos do arrendamento mercantil que não seja de quantia fixada e sim baseada na quantia futura de um fator que se altera sem ser pela passagem do tempo. Por exemplo, percentual de vendas futuras, quantidade do uso futuro, índice de preços futuros, taxa de juros de mercado. Essência da transação do arrendamento mercantil financeiro. Transferência do ativo ao final do contrato. Aquisição do ativo por um preço que espera-se ser mais baixo do que o valor justo. O prazo do arrendamento mercantil deve ser igual à maior parte da vida econômica do ativo. No início do arrendamento mercantil, o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil totaliza pelo menos substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado e os ativos arrendados são de natureza especializada, de tal forma que apenas o arrendatário pode usá-los sem grandes modificações. A classificação do arrendamento mercantil deve ser feita no início do contrato, ou seja, no início do contrato deve constar se ele é um arrendamento mercantil financeiro ou um arrendamento mercantil operacional, e qualquer alteração desse contrato deve ser refeito um novo acordo, e sendo assim, um novo contrato deve ser elaborado. Arrendamento mercantil nas demonstrações contábeis. Arrendamento mercantil financeiro. Reconhecimento inicial. Os arrendatários apontam em contas específicas os arrendamentos mercantis financeiros, distinguindo entre ativo e passivo no balanço. Os valores serão informados de acordo com o contratado, contabilizando e apresentando. As transações e outros eventos devem ser contabilizados e apresentados de acordo com a sua essência e realidade financeira, e não meramente com a sua forma legal. Distorções. Se tais transações de arrendamento mercantil não estiverem refletidas no balanço do arrendatário, os recursos econômicos e o nível de obrigações de uma entidade estarão registrados a menor, distorcendo dessa forma os índices financeiros. Passivos originados de ativos arrendados. Não é adequado que os passivos originados da contabilização de ativos arrendados sejam apresentados nas demonstrações contábeis como dedução dos ativos arrendados. Se os passivos forem apresentados no balanço patrimonial classificados como passivos circulantes e não circulantes, a mesma classificação deve ser feita para os passivos de arrendamento mercantil. Custos iniciais. Tais custos, como os de negociação e os de garantia de acordo de arrendamento mercantil, se identificados como diretamente atribuíveis às atividades executadas pelo arrendatário para um arrendamento mercantil financeiro, devem ser adicionados ao montante reconhecido como ativo. Mensuração subsequente. Pagamento mínimo. Os pagamentos mínimos do arrendamento mercantil devem ser segregados entre encargo financeiro e redução do passivo em aberto. O encargo financeiro deve ser apropriado a cada período durante o prazo do arrendamento mercantil. Simplificando os cálculos. Na prática, ao apropriar o encargo financeiro aos períodos durante o prazo do arrendamento mercantil, o arrendatário pode usar alguma forma de aproximação para simplificar os cálculos. Despesa de depreciação.
Um arrendamento mercantil financeiro dá origem a uma despesa de depreciação relativa a ativos depreciáveis, assim como uma despesa financeira para cada período contábil. A política de depreciação para os ativos arrendados depreciáveis deve ser consistente com a política dos demais ativos depreciáveis. Valor depreciável de ativo arrendado. O valor depreciável de ativo arrendado deve ser alocado a cada período contábil durante o período de uso esperado em base sistemática consistente com a política de depreciação que o arrendatário adote para os ativos depreciáveis de que seja proprietário. Soma de despesa de depreciação. Raramente, a soma da despesa de depreciação do ativo e da despesa financeira do período é igual ao pagamento da prestação do arrendamento mercantil durante o período, sendo, por isso, inadequado simplesmente reconhecer os pagamentos da prestação do arrendamento mercantil como despesa. Por conseguinte, é improvável que o ativo e o passivo relacionados sejam de valor igual após o começo do prazo do arrendamento mercantil. Distorções. Se tais transações de arrendamento mercantil não estiverem refletidas no balanço do arrendatário, os recursos econômicos e o nível de obrigações de uma entidade estarão registrados a menor, distorcendo dessa forma os índices financeiros. Passivos originados de ativos arrendados. Não é adequado que os passivos originados da contabilização de ativos arrendados sejam apresentados nas demonstrações contábeis como dedução dos ativos arrendados. Se os passíveis forem apresentados no balanço patrimonial, classificados como os passivos circulantes e não circulantes, a mesma classificação deve ser feita para os passivos do arrendamento mercantil. Custos iniciais. Tais custos, como os de negociação e os de garantia de acordos de arrendamento mercantil, se identificados como diretamente atribuíveis às atividades executadas pelo arrendatário para um arrendamento mercantil financeiro, devem ser adicionados ao montante reconhecido como ativo. Divulgação. Evidenciando as divulgações. A. Para cada categoria do ativo, valor contábil líquido ao final do período. B. Conciliação entre o total dos futuros pagamentos mínimos do arrendamento mercantil ao final do período e o seu valor presente. C. Reconhecimento como despesa durante o período. D. Valor no final do período referente ao total dos futuros pagamentos mínimos de subarrendamento mercantil que se espera sejam recebidos nos subarrendamentos mercantis não canceláveis. E. Descrição geral dos acordos materiais de arrendamento mercantil do arrendatário. Arrendamento mercantil nas demonstrações contábeis, arrendamento mercantil operacional. Demonstrações do arrendatário. Despesa. Os pagamentos da prestação do arrendamento mercantil, segundo o arrendamento mercantil operacional, devem ser reconhecidos como despesa na base da linha reta durante o prazo do arrendamento mercantil, exceto se outra base sistemática for mais representativa do padrão temporal do benefício do usuário. Divulgação. Divulgações necessárias. A. Total dos pagamentos mínimos futuros dos arrendamentos mercantis operacionais não canceláveis. B. Total dos pagamentos mínimos futuros do subarrendamento. C. Pagamento de arrendamento mercantil e de subarrendamento mercantil reconhecidos como despesa do período, com valores separados para pagamentos mínimos de arrendamento mercantil. A Gol Linhas Aéreas Inteligente S.A. é uma sociedade por ações constituída desde 12 de março de 2004. A Gol também utiliza-se do arrendamento financeiro e ainda podemos identificar suas movimentações do exercício de 2005 pela nota explicativa emitida, sendo que suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas segundo o Comitê de Pronunciamento Contábeis, o CPC, e suas interpretações pela ICPC e orientações, a OCPC, e aprovadas pela Comissão de Valores, a CVM. Nos casos de arrendamento financeiro, os riscos e os benefícios do ativo arrendado são transferidos à companhia. Referente ao exercício de 2015, a companhia efetuou depósito em dólar norte-americano para a manutenção de aeronaves e motores, que serão utilizados futuramente.
A companhia detém o direito de escolher realizar as manutenções internamente ou através de seus fornecedores. O montante em dólares em 31 de dezembro de 2015 é de 66.887, o que equivale a 261.182. No início do prazo do arrendamento, a companhia reconhece o arrendamento financeiro com um ativo imobilizado. No exercício de 2015, ele foi igual a 2.081.973. Cada componente do imobilizado, que possui um custo significativo em relação ao total do bem, é depreciado separadamente. As aeronaves sob arrendamento financeiro são depreciadas linearmente pela vida útil econômica estimada do bem até seu valor residual de 20%, isto com base nos valores de mercado. Em contrapartida ao ativo, o valor também é reconhecido no passivo como financiamento, pelos valores equivalentes ao valor justo do bem arrendado. Os pagamentos futuros estão indexados em dólar. A taxa de desconto utilizada para cálculo a valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento é de 4,91%, em 31 de dezembro de 2015. A companhia estendeu o vencimento do financiamento de algumas de suas aeronaves de arrendamento financeiro para 15 anos, não alterando a classificação do arrendamento mercantil. A companhia apresentou também custo dos serviços prestados referente a arrendamentos de aeronaves no valor total de R$ 1.100.086. A companhia arrenda toda a sua frota de aeronaves por meio de uma combinação de arrendamentos operacionais e financeiros. Em 31 de dezembro de 2015, a sua frota era composta por 46 aeronaves registradas como arrendamento financeiro.